agora lascou de vez. Horizon Zero Dawn e Days Gone confirmados para o Xbox. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. E esse vídeo é um oferecimento da Promobite Play, uma das empresas mais fantásticas de grupos de promoções para você economizar. Basta participar do grupo do WhatsApp deles e você automaticamente vai receber as melhores promoções, inclusive aqueles jogos em mídia física, para você economizar bastante e não ser assaltado à mão armada lá na loja da PSN. Tem uma função exclusiva de suporte online, onde você pode mandar mensagem pros caras e pedir uma ajuda, ou até aquele cupom de desconto que você não tá achando para aquele item específico que você está procurando. Links estão aqui na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, terça-feira, vamos começar com aquele like gostoso, já pra gente já ir no embalo. Se você já conhece, claro, a qualidade do canal. Se você não conhece, fica aí até o final e aí você decide se dá ou não. O like, tá? O like. É, galera, pô, fiquei sabendo aí agora, né? Pô, mas que susto, acordei aqui de manhã e eis que vejo a notícia do Days Gone e Horizon Zero Dawn para Xbox. O único problema é que essa notícia não é oficial. Como sempre, ela provém de perfis na internet que não tem nenhuma credibilidade, como aquele famoso Goat Gaming. Mas é um assunto interessante de se trazer à tona. Afinal de contas, também não podemos descartar a possibilidade. A Sony não colocou Helldivers 2 no Xbox? O que impediria então um Horizon Zero Dawn? O que impediria de sair um Days Gone? Nada impede. A não ser alguns pequenos detalhes. Muito bem, meus amigos, então é óbvio, né? A gente sabe que na zoeira, né, e tudo mais, se saísse um jogo do PlayStation no Xbox, dos grandes, né, e single players, com certeza daria o que falar. É só olhar o caso do Xbox atualmente, que tá em último lugar na geração de consoles, mas quando sai um jogo dele ou é anunciado um jogo dele para o PlayStation, acaba fazendo um estardalhaço, porque mexe com uma coisa que é uma tradição muito forte do mundo dos games, e não apenas uma tradição, mas um dos pilares que sustentam uma plataforma. E a Microsoft, nos últimos tempos, decidiu tacar o dane-se e abrir mão por completo desse pacote de exclusividades que ainda poderiam tornar o Xbox um lugar relevante como console. Obviamente, isso já não é mais parte dos planos dela, e a Sony pode ir pelo mesmo caminho. Mas para que a Sony vá para o mesmo caminho, o que justificaria esse tipo de posicionamento? Veja, nós estamos agora em mais da metade dessa atual geração de consoles, temos aí efetivamente cerca de uns 2 anos ainda de geração pela frente. E esse é um argumento interessante porque aí a gente já vai cair dentro de uma outra malha, porque assim, não se trata apenas de colocar um jogo em outra plataforma, se trata das consequências que isso traz. E quando a gente fala de consequências, é justamente pelo que o Xbox está passando nesse exato momento, e elas não são nada boas. Vamos lá, né, galera? Porque fazer um vídeo sobre esse assunto não basta apenas você dar uma opinião vazia, você tem que embasar isso com argumentos bem sucintos, e é isso que eu geralmente faço aqui no canal para vocês. Então se você não tem paciência para ver dados e outras coisas, já pode fechar o vídeo. A minha opinião ainda é cética e eu ainda acho que isso não deva acontecer. Se era isso que você queria ouvir, já pode ir embora. Agora, se você quer entender o porquê que eu penso assim e de onde é que vem esses argumentos, fica aí que você vai aprender nesse exato momento. Bom, meus amigos, então vamos lá, né? A grande pergunta é, vale a pena você correr o risco? A resposta depende se esse risco é algo que pode estar valendo muito ou pouco. Em outras palavras, só faz sentido você tomar esse tipo de posicionamento em uma plataforma onde o jogo se venda, onde o jogo se pague, onde ainda possa ver a exploração de usuários em uma quantidade razoável. Então veja, a Sony ter colocado Helldivers 2 no Xbox pode ter sido atraente para ela, ainda que a base do Xbox não seja tão grande comparado à base de jogadores no PlayStation, já que jogos de serviço tendem a ter uma alta taxa de adesão. Além disso, você também tem os conteúdos que são pagos pós-compra do jogo, as famosas DLCs. E isso, com certeza, poderia ser explorado no caso do Xbox. Então é um tiro que talvez não fosse custar tanto para a empresa, já que se tratava de um jogo de serviço, e a gente vê que o PlayStation continuou vendendo feito água. Agora, no caso de títulos como Horizon Zero Dawn e Days Gone, já é um outro cenário, porque você está mexendo em jogos
que sustentam a imagem do console e a confiança do consumidor na plataforma em prol de uma exclusividade, um tratamento diferenciado que justifica ele ter aquele aparelho. Por que a Microsoft passou a colocar os jogos dela no PlayStation? A resposta é óbvia, porque o PlayStation vende horrores. O PlayStation está em primeiro lugar na geração de consoles desde o início. Não houve um único momento em que o Xbox conseguiu passar as vendas do PlayStation 5 nessa geração. Então, obviamente, é uma plataforma forte, com uma base solidificada de usuários que podem se interessar pelos jogos maiores que a Microsoft produz. E isso foi um fato com Forza Horizon 5, e que provavelmente venderam mais o PlayStation do que venderam dentro da própria plataforma do Xbox. Agora, e para a Sony, qual seria o sentido dela querer colocar jogos de peso e que poderiam afetar a imagem do PlayStation e causar uma desconfiança no seu próprio público para se arriscar em um console que atualmente está vendendo quase 10 vezes menos do que o seu próprio console? Pois é, no último relatório de outubro desse ano, foi descoberto que o PlayStation 5 abriu uma vantagem de pelo menos 10 vezes mais em vendas do que o Xbox em escala global. Isso foi um fato inédito, nunca havia acontecido nessa geração de consoles. E como é que isso foi acontecer agora? A resposta é óbvia. A Microsoft tirou do Xbox qualquer razão que justificasse a sua aquisição perante o público gamer. Porque agora, o cara que vai na loja sabe que os jogos do Xbox podem ser jogados no PlayStation e ainda por cima em uma melhor versão. Percebam que é impossível dar uma resposta sem ter uma comparação entre as plataformas, porque o caso do Xbox é exatamente o caso em que a Sony precisaria estar para justificar que os jogos do PlayStation fossem para uma plataforma concorrente direta, como é um console rival. E dentro desse raciocínio, agora a gente entra em um outro fator que é economicamente importante nessa questão. O objetivo da Microsoft, quando ela percebeu que o Xbox nessa geração também não conseguiria vender, era fazer com que o Game Pass crescesse. Tanto é que naquele famosíssimo gráfico que eu já mostrei tantas vezes aqui no canal, a gente vê nesse vazamento da Microsoft que o roadmap, o planejamento da empresa para com o Xbox, né, e os demais dispositivos era fazer com que o Game Pass crescesse de uma maneira quase exponencial até 2030, chegando a mais de 100 milhões de assinantes. Nessa ocasião, a gente via que o Xbox ainda era um dos pilares da expectativa principal da Microsoft em trazer essas pessoas. Com total certeza, até aquele momento, a Microsoft ainda não pensava em levar seus jogos para o PlayStation. Além disso, a aquisição da Activision foi um peso muito grande nessa decisão. Recentemente, nós vimos que a diretora financeira da Microsoft colocou uma meta extremamente agressiva de lucro de 30%, o que é muito difícil de você fazer seguindo o modelo que o Xbox estava fazendo, porque nesse modelo de negócio de consoles, dificilmente você vai ter uma margem de 30%, os custos são muito elevados. Qual é a forma de você compensar isso? É cortando custos. E foi assim que nós vimos que o Game Pass deixou de ser a prioridade da Microsoft para que eles tentem abordar outra forma de monetizar melhor a sua divisão de jogos. A grande prova disso foi o aumento repentino do Game Pass em uma quantidade que era o dobro do valor original, onde muitos dos benefícios que os assinantes tinham na categoria que hoje é intermediária foram tirados e colocados apenas na categoria que agora custa o dobro do preço. Esse tipo de movimentação, obviamente, não vai ajudar e nem facilitar na acessibilidade para que um público grande continue assinando e conhecendo o Game Pass e, principalmente, sendo retidos na sua base de usuários. Ou seja, aquele plano de crescimento dos 100 milhões foi por água abaixo. Do contrário, a empresa não teria feito um movimento desse. Você não concorda? Eu reforço e gostaria de enfatizar de novo a questão da Activision. Veja que a ideia da Microsoft inicialmente era fazer o Game Pass crescer exponencialmente. A compra da Activision foi feita visando isso. Mas o resultado claramente não foi o que a Microsoft esperava, porque o grande trunfo era lançar em Call of Duty Day One no serviço, e a gente viu que isso não deu certo. Tanto não deu certo que de todos os jogos, prestem atenção, todos os jogos que a Microsoft tirou do Day One das outras categorias do Game Pass e só passou para as categorias mais caras, a única exceção que a empresa colocou é justamente os lançamentos do Call of Duty. É a única franquia, é o único jogo que não irá para o Game Pass Premium, o que significa que é um indício de que a empresa já viu que não vai conseguir atingir aquela meta que eles haviam estipulado antes. Outra coisa que também pode ter levado a esse acontecimento em cascata que a gente está analisando aqui foi o fato de que em junho desse ano descobriram o perfil de um dos diretores da Microsoft
Microsoft, um dos gerentes, que cuidava, ou cuida ainda, né, se não me engano, da divisão ali do setor, né, relacionado a serviço, ou seja, do Game Pass, e no perfil desse cara, até a última atualização em junho desse ano, ele havia revelado que o Game Pass tinha cerca de 35 milhões de assinantes. Ora, 35 milhões de assinantes em junho desse ano já era mais de um ano na frente de quando a Microsoft havia orgulhosamente revelado que o Game Pass tinha alcançado 34 milhões de assinantes em fevereiro de 2024. Isso significa que o serviço, seguindo essa informação no perfil desse gerente, cresceu apenas 1 milhão em mais de um ano de intervalo. Então vejam que, com base em tudo isso que nós estamos analisando, as baixas vendas do console, as baixas vendas dos jogos dentro da plataforma, já que a Microsoft havia implementado, né, a cultura de Day One e serviço dentro, né, do Xbox. É válido lembrar também que tem desenvolvedor da Limited Run Games, que já falou que também não está compensando lançar jogos lá dentro. Qualquer coisa que não saia no Game Pass, a tendência é não ir bem na plataforma do Xbox. A gente viu o caso do jogo do Black Myth Wukong também, que não vendeu bem dentro do console. Então cada vez mais a gente vê, inclusive, uma desmotivação para os desenvolvedores, para as empresas em querer explorar a plataforma. E vejam que a gente está falando de estúdios aqui third party, que não tem nada a perder lançando o jogo ou não dentro de uma plataforma, a não ser em questão de vendas, mas em questão de imagem não faz diferença nenhuma. E isso nos leva de novo àquela pergunta do começo do vídeo, que é se realmente vale a pena. E aí que a gente volta para o caso do PlayStation. Galera, querendo ou não, por mais que a Sony tenha tido seus tropeços, o PlayStation ainda mantém uma imagem muito forte no mercado e uma alta expectativa. A gente vê que cada jogo que a Sony lança tende a ser um jogo muito aclamado, tende a ser um jogo com muitas expectativas, porque foi essa cultura cultivada dentro da plataforma do PlayStation, que é ser a plataforma dos melhores jogos cinematográficos da indústria. Isso significa que a Sony com o PlayStation tem muito mais a perder do que a Microsoft com o Xbox. E se você duvida do que eu tô falando, é só dar uma olhada no engajamento que as postagens, né, do Xbox nas redes sociais têm causado em relação ao seu público. As reações são das mais negativas possíveis. Inclusive, no último comercial que a Microsoft postou no canal do Xbox no YouTube, mundialmente teve uma rejeição histórica por parte dos usuários, com uma taxa de dislikes absurdamente estrondosa e superando muito a taxa de engajamento positivo. Em outras palavras, a empresa matou praticamente já o seu console e está deixando uma mensagem clara: não somos mais uma empresa de console, a divisão Xbox não tem mais uma identidade como console. Agora, nós apenas queremos estar em todos os lugares. Somos uma publisher. Então, meus amigos, é com base em tudo isso que eu tô falando para vocês, em todo esse raciocínio, que eu, na minha opinião e nos meus argumentos, chego à conclusão de que eu acho muito difícil, mas quase, vamos usar essa palavra, quase impossível de que a Sony faça um movimento como esses. Eu acho que até seria mais possível num futuro caso a Microsoft continuasse com um console forte do Xbox, o que também já não é algo que a gente vê tanto no horizonte. Veja, o Xbox nessa geração como console, de fato, não tem mais muito para onde ir, não tem mais como se recuperar, a não ser que a Microsoft mudasse completamente de ideia, voltasse com exclusividades e tudo aquilo que o Xbox tinha tradicionalmente, o que está fora de questão pelo que a gente está vendo. E o próximo console Xbox, né, como a empresa chama, a própria Sarah Bond, que é a atual, né, CEO da divisão do Xbox, já deixou claro que o console vai ser uma experiência premium, né, high-end, ou seja, não vai ser acessível, não vai ser um aparelho que vai ser com custo atraente para a maioria dos consumidores, é um aparelho para pouquíssimos, talvez até um público mais nichado ainda do que um público, por exemplo, de uma versão Pro, né, ou uma versão atualizada de mid-gen de algum console, como foi o One X, o PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 Pro. Então é certo, praticamente certo, que o próximo, abre aspas, console Xbox na geração que vem não vai vender praticamente nada. E a Microsoft está pouco se lixando para isso. Agora, do lado da visão da Sony, vendo esse cenário, fica muito mais fácil da gente imaginar que a Sony também eventualmente não vai acabar se interessando com isso, até porque os jogos dela já vão para o PC eventualmente, né? E o próximo Xbox sendo um PC, qual é o sentido dela querer fazer um jogo numa versão console, já que ele vai ter uma função híbrida, né? Ela ainda assim teria que fazer um jogo no formato de Xbox Series X ou S para ser lançado nesse console que viria na próxima geração. E qual o sentido de você fazer um jogo para um formato que é da geração anterior? Então veja, não tem no horizonte nenhum argumento favorável para que a Sony coloque seus jogos, seja Horizon, seja Days Gone, seja God of War, ou o que quer que seja, no console do Xbox, ainda mais a essa altura do campeonato.
Se fosse alguns anos atrás, eu até poderia dizer para vocês que a possibilidade seria consideravelmente maior com base nessa visão. Agora, no atual cenário, a Sony fazer esse tipo de coisa é dar um tiro no próprio pé, é se arriscar por muito pouco. Então é isso, meus amigos, era o que eu queria falar a respeito dessas notícias, né? Já que não temos um anúncio oficial a respeito do caso, podemos usar dados oficiais para pelo menos argumentar e destrinchar em cima do tema. Você concorda com o meu ponto de vista ou você discorda? Diga aí nos comentários qual é o seu pensamento. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!